Olá, meu nome é Anne Evelyn Jesus Soares, sou aluna de licenciatura de Pedagogia do Polo de Mongaguá. Vamos apresentar o nosso TCC, trabalho de conclusão de curso, orientado pelo professor Ulisses Gonçalves de Oliveira. O nosso tema escolhido foi Avaliação Escolar nos anos iniciais, uma análise comparativa das concepções de professores da Rede Pública Municipal da Baixada Santista, de São Paulo. Somos um grupo com 6 integrantes, onde todos vão se apresentar, já que somos de polos diferentes. Olá, meu nome é Leginara Aparício das Virges, sou integrante do Polo de Mongaguá. Meu nome é Alfredo Pereteiro Tourinho Neto, sou estudante de Pedagogia da Univesp, no Polo de Mongaguá. Meu nome é Silvana Ferreira de Souza, sou estudante de licenciatura em Pedagogia do Polo Parque Bristol, aqui de São Paulo, capital. Meu nome é Liliane Valim Pereira, sou estudante de Pedagogia do Polo de Mongaguá. Sou Elaine Cristina Castro Aranha, estudante de licenciatura em Pedagogia pela Univesp, Polo de Riolândia. O objetivo desse trabalho foi de abordar a importância da avaliação no processo do ensino-aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental 1 na rede pública municipal na Baixada Santista, abordando as dificuldades e os métodos para o crescimento e o processo de apropriação de saberes dos alunos. E foi através desta pesquisa, em forma de um questionário, enviado para os professores com perguntas abertas e perguntas fechadas, com o objetivo de identificar as diversas concepções dos professores a respeito das avaliações e o desempenho de seu trabalho e serviço no conhecimento da aprendizagem. Sendo assim, destacamos aqui os pontos que permeiam o nosso trabalho: a avaliação no processo de ensino-aprendizado, concepções de avaliações, procedimentos e análise de resultado, com as considerações finais a respeito desta pesquisa. Eu vou iniciar dando continuidade ao nosso trabalho de conclusão de curso, avaliação escolar nos anos iniciais. As escolas da pós-modernidade continuam usando o método de memorização, pois os alunos estudam para o dia da prova, para os vestibulares, decoram e não aprendem. O conhecimento é para articular a vida social do indivíduo. Portanto, os recursos avaliativos estão mais para a reprovação do que com a aprovação. Isso muito tem contribuído para se tornar o método de avaliação nos dias modernos. É neste contexto que surge a contribuição de avaliação escolar para a seletividade social. O modelo de avaliação mais praticado nos dias de hoje é aquele que assegura a continuação do arcaico e conservador, modelo imposto pelos que regeram e regem a sociedade, transformando-se em um instrumento de continuidade e perseverança dessa classe imperante. Assim, medir e avaliar são 2 passos necessários e complementares no processo avaliativo. Deve ser constante, calcado num domínio técnico que se atente para o fato de que cada situação e cada avaliado são seres únicos. Não é eliminando a avaliação que melhoraremos os processos de ensino, ou seja, o professor, no momento de avaliação, deve dar suporte, orientando e auxiliando o aluno para que desenvolva todo o processo de aprendizagem. E tendo como objetivo, abordamos as concepções da avaliação da aprendizagem na nossa pesquisa. Porque são várias as concepções da avaliação da aprendizagem. E fizemos uma pesquisa na rede municipal da Baixada Santista para saber quais são as mais usuais pelos professores que lecionam nas cidades. Uma das bases da nossa fundamentação teórica, que é muito citado, é o Lucchesi, o qual ele fala em que a avaliação muitas das vezes é através de provas e exames, e não uma avaliação classificatória. E abordaremos isto diante da pesquisa realizada durante o TCC nos municípios
da Baixada Santista. Quais são essas concepções que os professores utilizam? Se ainda são as concepções tradicionais, classificatórias, através de provas e exames, né, no ato de avaliar, ou se são as novas concepções de aprendizagens, a somativa, a formativa, para poder avaliar o aluno num todo, o seu global integral. A avaliação torna-se um ato amoroso à medida em que inclui o trabalho, o educando no seu curso de aprendizagem. Isso é uma fala do Lucchesi, em 1996, na página 175 do seu livro. Então, ele deixa claro, por aí, nesse sentido, ela deixa de ser classificatória e primitiva, e oportuniza ao aluno a acessibilidade e permanência na escola, sendo um processo dinâmico construído no seu dia a dia, avaliar o aluno num todo, o seu integral. Nesse trabalho, abordamos o processo da avaliação do aluno de forma dependente e que cada professor usa para avaliar o desenvolvimento de aprendizagem. Pensar em avaliação atualmente em uma escola que muitas vezes tem um forte sentido reprodutor não é tarefa simples, requer atitude, posicionamento, como também muita discussão, a fim de não cair na mesmice e um teor classificatório que a escola confere à avaliação. Como fundamentos teóricos desse trabalho, foi de suma importância realizar um estado de conhecimento, principalmente em autores referenciados como Paulo Freire, Jussara Hoffmann, Vera Carmo, em obras que apontam o que se entende por avaliação. A partir dessas referências teóricas estudadas, percebemos a importância da avaliação. Percebeu-se que a avaliação vem sendo um tema muito discutido e polêmico por educadores, muitas vezes esquecidos e o seu real significado. Revelou-se como instrumento valioso no processo do ensino-aprendizagem, podendo ser uma mão de dupla via, possibilitando um possível diagnóstico do aluno sobre para embasar o nossa conhecimento pesquisa, foi elaborado um questionário com 8 perguntas simples, direcionado aos professores que atuam na rede municipal de ensino, no ensino fundamental 1, na região da Baixada Santista. E esse questionário foi enviado para eles via WhatsApp, para que eles pudessem responder e assim a gente conseguisse conseguir os dados necessários para a gente fazer a análise dessa pesquisa e dar continuidade nela. E assim foram feitos. Então, para poder começar, eu vou explicar um pouquinho sobre o questionário e o que havia em cada pergunta. Então, de início, quem acessava o questionário, na imagem seguinte, iria ver, no caso, a abertura do questionário. Falando questionário para TCC sobre avaliação da educação infantil. Olá, desde já agradeço pela valiosa colaboração com a nossa pesquisa. Essa pesquisa tem objetivo acadêmico, as informações aqui não são sigilosas e sua participação é anônima. Na primeira pergunta, qual ano o professor leciona? Então, aí saíram resultados no caso do 1 ao 5º, porém ele teve um pouco de abrangência porque foram compartilhados entre professores, porém nossa pesquisa é com foco do 1º ao 5º ano. Então, serão desses dados que a gente vai ser analisados. Do 1º ano, 26% respondeu que leciona no 1º. No 2º, 14%, no 3º, 12%, no 4º, 12% e no 5º ano, 16%. Então, deu um total de 50 respostas. No segundo gráfico, é perguntado em qual região da Baixada Santista o professor leciona. Dentre esses, Praia Grande teve 26% de professores que responderam,
em Mongaguá 14, em Itanhaém 36, em Santos teve 14 e em São Vicente 6%. Na terceira pergunta, a gente perguntou qual a quantidade de educandos em cada sala de aula. E aí, para a gente ter um parâmetro, se na hora da avaliação, se de repente a quantidade do aluno estava interferindo no método a ser utilizado pelo professor. Tivemos 52% que trabalha com uma sala de aula entre 20 e 30 alunos, com 24% até menos de 20 e outros 24% acima de 30. A próxima pergunta é sobre quais os instrumentos de avaliação são utilizados para avaliar o educando. Provas objetivas, 56% diz que usa as provas objetivas. Na autoavaliação, 16%. Trabalhos em grupo, 34%. Observação, 82%. Relatórios individuais, 26%. Atividade diagnóstica, 2% e portfólio, 2%. Quais as práticas de avaliação aplicadas e por que a sua opinião? O porquê da opinião escolhida, né? Então, em avaliação e classificação, teve 32%, avaliação formativa, 74%, avaliação contínua, 2%, nenhuma, 2% e educação infantil, 2%. Olá, vou dar continuidade com o restante dos gráficos do questionário que desenvolvemos pelo Google Forms, que a Elaine iniciou ele, eu vou dar continuidade no desenvolvimento, né? Agora temos a figura 7, que foi a primeira pergunta com resposta dissertativa, sendo uma continuação da pergunta anterior, que seria quais os instrumentos de avaliação citados acima são utilizados efetivamente. Aí aqui ela tem a possibilidade de deixar a sugestão de qual práticas ou métodos ela utiliza, diferente das alternativas que colocamos anterior. E aí, como vocês podem visualizar, tem algumas respostas, são provas, testes, trabalhos, autoavaliação. Aí uma outra docente colocou avaliação formativa no dia a dia. Então foi a primeira pergunta com dissertativa, dando a possibilidade para que eles se expressem efetivamente no nosso questionário. A próxima pergunta é: qual prática contribuiu para a construção do conhecimento do educando no processo de desenvolvimento educacional e em sua opinião? Conforme o gráfico é possível visualizar, a maioria das respostas, com 36%, foi avaliar o educando por meio de atividades diversas durante todo o processo da aula, durante todo o processo, o ano todo, né? E com 33% a resposta foi levar em consideração o conhecimento prévio de cada educando, que o aluno já conhece, o que ele já sabe, o que ele já possui. Tivemos opções de outros, onde eles puderam escrever, né, essas opções, e aí eu vou dar um exemplo de uma das respostas. Devemos levar em conta todo o universo em que cada aluno está inserido e que, de certa maneira, afeta o seu desenvolvimento. Cada criança é única e, assim, deve ser tratada e respeitada como uma pessoa em construção. Na última pergunta, foi perguntado, na sua opinião, o sentimento demonstrado pelo educando ao receber uma nota baixa é uma reação? Aí essa pergunta era dissertativa, então eles poderiam escrever o que quisessem. Então, uma das respostas foi um misto de decepção, frustração. Essas são um dos motivos que o educador não deve ter um único instrumento de avaliação. Devemos levar em conta a participação do aluno, despertando o interesse nele de perguntar e sanar suas dúvidas no dia a dia. Essa última questão, que foi respondida por um dos professores, fala bem um pouco do resultado da nossa pesquisa, que não adianta ter só um método de avaliar o aluno, ele tem que ser avaliado num contexto por inteiro, né?
senão isso deixa ele em desvantagem com aqueles que vai bem nas provas de escrita, sem avaliação nele no contexto do dia a dia escolar. E deu para a gente perceber que as respostas muitas vezes não condiziam com a realidade da sala de aula, da vivência e do dia a dia do professor em sala, porque as respostas às vezes falava que era avaliado como um todo, porém quando você analisa os dados e compara os mesmos, se percebe que tem muita sala com um grande número de alunos e que, no caso, o professor falou que era analisado no contexto do dia a dia. E, na realidade, isso é bem diferente, porque acaba seguindo o método mais comum, que é a prova escrita, sem analisar o que a criança desenvolveu, o que aprendeu durante o dia a dia escolar, que isso tem e deve ser levado em conta para até o próprio aluno não sair prejudicado. Então, o olhar do professor e os métodos dele usar para poder avaliar o aluno tem que ser bem pensados e elaborados com bastante carinho, exatamente para não deixar esse aluno a ver navios nesse quesito que é tão importante para o desenvolvimento dele, né? O professor proporciona verificar e refletir sua prática pedagógica constantemente no ato de simplesmente avaliar, podendo assim haver uma melhoria no processo do ensino-aprendizagem. Nesse sentido, esse trabalho trouxe contribuições significativas, possibilitando os autores observar, produzir e pesquisar referente ao ato avaliativo que se dá na ação de saber e fazer, integrando ao trabalho e socializando em sala de aula, tanto individualmente como coletivamente. Enfim, nós, como pesquisadores, salientamos ainda que a avaliação da aprendizagem na educação infantil é de extrema importância para o aluno, para que o professor e a escola e os pais também. Entretanto, ela não poderá resumir apenas na nota, só apenas em um método, ou apenas um método para classificar ou aprovar o aluno, mas sim um ato diagnóstico do processo do ensino e de aprendizagem, para ser tomada uma decisão. A partir dessa análise, a realidade encontrada, que foi o nosso foco em discussão, como em qualquer outra etapa e modalidade do ensino. Esse foi o nosso foco do trabalho. Bom, por fim, gostaria de agradecer a todos que assistiram essa apresentação de TCC, agradecer também ao nosso professor, orientador, Ulisses, pela calma e dedicação ao nosso grupo, o nosso muito obrigada. E agradecer a cada um dos integrantes pela paciência e perseveração.